Voltamos com um Papo de Mulher. A nossa convidada de hoje é a psicóloga e sexóloga Valquíria Fernandes. Valquíria, vamos falar sobre a dificuldade de ereção nos jovens, que tem sido muito comentado. Isso não era só para os mais velhos, as pessoas que tinham acima de 40 anos? Quando a gente entende a questão da dificuldade de ereção em homens mais velhos, a gente supõe que esteja aí ligado a uma causa orgânica, porque a partir de uma determinada idade, o homem já começa a ter uma propensão maior de ter uma causa orgânica do que o homem mais jovem. Então, não existe uma etapa, uma idade certa, mas a partir de 50 e poucos anos, já tem um índice maior de doenças, né? A partir dessa idade, hipertensão, muitas vezes os medicamentos usados para controlar a pressão, eles comprometem a ereção, outras os doenças. efeitos colaterais, mesmo a dificuldade de ereção. Isso, então são medicamentos usados e doenças, a partir de uma determinada idade, já começam a propiciar uma dificuldade de ereção. E a questão da idade também, o homem vai tendo modificações na sua resposta, então a ereção dele às vezes fica um pouquinho mais difícil, mas não quer dizer que ele chega um momento em que ele tem que aposentar sexualmente, né? Agora, então quando a gente fala de homens mais jovens, a gente acha que não é possível ter uma dificuldade de ereção, porque a causa orgânica nesses homens é mais difícil de ser encontrada. Só que a gente tem uma estatística de que em torno de 70% das causas é de origem psicológica. Então, assim, atinge toda a faixa etária. Psicológica como, assim? Muitas vezes a pessoa acha assim, psicológica como? Eu não tenho nenhum problema, nenhum trauma, não tenho um fato concreto que causou aquilo. Muitas vezes a pessoa nem sabe o que causou. São coisas, por exemplo, às vezes uma falta de assertividade no homem. O homem que não consegue falar não, ele se julga responsável pelo prazer da mulher em tudo, ele tem uma dificuldade de contrariar aquela mulher, ele não quer desagradar aquela mulher. Muitas vezes também é uma mulher mais autoritária, uma mulher que exige o prazer. Então essas coisas que a gente vai detectando no relacionamento, às vezes fazem com que o homem se sinta inferiorizado, se sinta com dificuldade de ser uma pessoa mais positiva. Então ele não consegue, por exemplo, numa conversa, ele não consegue sustentar uma opinião dele. Quando a mulher reclama, quando a mulher faz uma intervenção, ele abaixa, ele diminui. Então esse abaixar e esse diminuir, ou seja, ele não coloca o ponto de vista dele de uma forma assertiva, isso vai refletir na cama da mesma forma. Ele vai ter uma dificuldade de expressar o desejo dele, ele vai se sentir na obrigação de dar prazer àquela mulher, e para isso ele tem que manter essa ereção, por exemplo. Então são problemas que às vezes a gente detecta na qualidade desse relacionamento conjugal. Outras vezes é uma pessoa assim, muito tímida, muito insegura, né? Então não são um problema específico que às vezes não são problemas específicos que levam a isso, mas muito mais a forma que esse homem funciona na vida é que ele vai funcionar na cama também. Então, por isso que a dificuldade de ereção, ela ocorre em qualquer etapa da vida com todo e qualquer homem. Eu costumo dizer, quando os homens se reúnem para falar de sexo, muitas vezes eles falam assim que a metade, eu digo que a metade das coisas que eles falam é mentira e a outra metade é contação de vantagem, né? Porque ninguém fala realmente o que acontece na cama, só falam vantagem, né? Então, aquele homem que às vezes está escutando o que ele está falando, ele pensa, poxa, comigo não é assim. Então, ele acha aquilo é verdade, ele se compara. Inclusive, eles gostam de se autoafirmar, né? Isso, então essa autoafirmação faz com que ele pareça ser um expert na cama. Para eles mesmos. Então é uma dificuldade entre eles, né? Porque eles não conseguem chegar e falar, olha, eu estou passando por uma dificuldade, eu tentei uma relação e não dei conta, eu falhei. Tá? Então eu digo que o homem que fala que nunca falhou, ou ele está mentindo, ou ele ainda não passou por isso. Porque disso ninguém escapa, são tantas coisas que podem interferir. Qual que é o tratamento? Como tratamento no jovem? Como a maioria das causas está no lado psicológico, o trabalho é feito através da terapia sexual,
que é uma terapia específica para trabalhar questões sexuais. E nessa terapia a gente aborda esse todo do relacionamento conjugal, quando a gente vai trabalhar o casal. Quando é o trabalho individual, a gente trabalha essa forma de funcionar da pessoa naqueles pontos que estão interferindo na questão sexual. E é um trabalho nessa terapia que a gente também trabalha com... A gente usa técnicas para a pessoa ajudar nessa resposta e ajudada na resposta sexual, né, para favorecer a questão da ereção, do controle da ejaculação. Então é um trabalho bem legal, bem específico, né, e consequentemente mais breve, mais dinâmico também. Antes de terminar o programa, nós temos mais 1 minuto. Você quer dar algum recado? Eu quero aproveitar e falar principalmente para as mulheres, né, que se nós não fomos educadas para gostar de sexo, nós temos que aprender. Sexo é bom, é vida, é saúde e não é privilégio dos homens. Então eu acho que a gente deve entender que aquele momento de uma intimidade é um momento onde a gente vai tirar um pouquinho do nosso tempo para dedicar a nós mesmas, né? De tentarmos ser inteiras, verdadeiras, não fingir nada, não simular nada e antes de tudo, ter liberdade para ter um relacionamento mais aberto possível com o parceiro, porque isso vai refletir de uma forma positiva na hora do sexo também. Para que a gente seja feliz. Né? Ótimo, muito bom. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Tá, obrigada, Vera. Como o Papo de Mulher não tem fim, nos encontramos no próximo domingo, às 20h30. E lembrando que as reprises acontecem às terças e sextas-feiras, no mesmo horário. Ótima noite para você.